Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, que enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. sede da sabedoria, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. São Pudécio, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje, a última conferência, vamos fechar as nossas jornadas com a chave de ouro do papel de Nossa Senhora no triunfo de seu Divino Filho. Assim como há o corpo físico de Nosso Senhor, assim também há o seu corpo místico, que é a Igreja, cuja cabeça é o próprio Nosso Senhor e cujos membros somos nós. E a Igreja, através dos séculos, retrata em sua vida as etapas da vida de Nosso Senhor. Assim como Ele teve seu nascimento, seu crescimento, os seus sofrimentos e sua morte, assim também a Igreja tem essas fases. Atualmente estamos em sua paixão, próximos à sua morte, ainda que essa morte não deverá ser total, como foi a de Nosso Senhor. A Igreja apenas ficará reduzida a um estado extremo, semelhante a uma morte. O mesmo se diga de sua ressurreição. Não será a ressurreição de uma morte total, mas sim depois dessa morte que descrevi, quase total. Por outro lado, assim como Deus quis que Nossa Senhora tivesse um papel decisivo na encarnação, também o quis no que se refere ao mistério da redenção e certamente no mistério da ressurreição de seu Divino Filho. Assim, na encarnação, Deus esperou o sim de Nossa Senhora para realizar esse mistério. Quanto ao que se refere à redenção, podemos considerar essa atuação de Nossa Senhora sob diversos aspectos. Primeiro, enquanto ela gerou Jesus, não só como homem Deus, é claro, mas também como Redentor. E não só como Redentor, mas também como cabeça do corpo místico. E assim, ela nos gerou também a nós, na qualidade de membros desse corpo místico. Pois, se ela gerasse só a cabeça, geraria um monstro na ordem da graça. Segundo aspecto de sua atuação na redenção, é também o seu consentimento a esse plano divino, com as consequências extremamente dolorosas para ela. Terceiro aspecto é a união íntima, estreita, perfeita, tanto quanto uma pura criatura pode ter. E isso tanto na intensidade quanto na isenção de imperfeições. União, repito, aos sofrimentos de Nosso Senhor. União essa que, além do que disse, foi simultânea, se deu ao mesmo tempo que os sofrimentos de Nosso Senhor. Foi também selada com sua presença,
ela estava lá. Vejamos como o padre Garrigou Lagrange, grande teólogo, nos fala sobre esse assunto. Não é somente por haver fisicamente concebido, dado à luz e nutrido a Nosso Senhor, mas Nossa Senhora fez isso com Nosso Senhor, né? Concebeu fisicamente, deu à luz e nutriu, mas moralmente por seus atos livres, salutares e meritórios. Nós, como Eva, moralmente cooperou na queda, cedendo à tentação do demônio através de um ato de desobediência e levando Adão ao pecado. Por oposição, Nossa Senhora, que é a nova Eva, segundo o plano divino, moralmente cooperou em nossa redenção, crendo nas palavras do arcanjo São Gabriel e consentindo livremente no mistério da encarnação redentora e em tudo o que esse mistério compreendia de sofrimentos para seu filho e para ela. Ela é, desde então, associada a Ele, Nosso Senhor, da maneira mais íntima, como só uma mãe santa pode o ser, na profundidade de seu coração e de sua alma, sobrenaturalizada pela plenitude da graça. Nossa Senhora não é, certamente, a causa principal e perfectiva da redenção. Perfectiva no sentido de que faz a perfeição, a redenção. Ela não podia nos resgatar em justiça, porque era necessário para isso um ato de um homem-Deus, de valor intrinsecamente infinito. Ato esse que não podia pertencer senão a uma pessoa divina encarnada, ou seja, que tivesse assumido uma natureza humana. Mas Maria é realmente causa secundária, subordinada a Cristo e dispositiva de nossa redenção. Dispositiva que dispõe, né? Dispõe a nossa redenção. Que foi através dela que nosso Senhor se encarnou, né? Então, a vítima do sacrifício tomou o seu corpo dela. Através dela, com o consentimento dela. Mas Nossa Senhora é a mãe do Deus Redentor. E por isso mesmo, ela é associada à sua obra. Em sua qualidade de Mãe de Deus Redentor, Nossa Senhora, com efeito, está unida a Ele por uma perfeita conformidade de vontade, pela humildade, pela pobreza, pelos sofrimentos, pelas lágrimas, sobretudo no Calvário. Nesse sentido, ela satisfez, quer dizer, deu satisfação, fez atos de satisfazer com Ele. E essa satisfação tira o seu grande valor de sua eminente dignidade de Mãe de Deus, da perfeição de sua caridade, do fato que ela não tinha nada que expiar para ela mesma, que não tinha nenhum pecado, nem original, e da intensidade de seus sofrimentos. Então essa é a participação dela no mistério da redenção. Quanto ao que se refere à ressurreição,
podemos considerar duas coisas. Primeira, ela foi a única a ter ficado firme na fé após a morte de Nosso Senhor. Segundo, ela certamente ficou de tal modo abalada pelos sofrimentos, por causa de ver quanto Nosso Senhor sofreu, que ela estaria próxima a sucumbir, ela também, de tanta dor. E isso teria adiantado a hora de Nosso Senhor ressuscitar, como ela outrora havia adiantado a hora de Nosso Senhor nas bodas de Caná. Então, os senhores devem lembrar-se, nas bodas de Caná, Nossa Senhora e Nosso Senhor estavam presentes, foram convidados, e num belo momento, Nossa Senhora percebe que havia acabado o vinho. E ela se dirige a Nosso Senhor, dizendo, acabou o vinho. E Nosso Senhor entende e diz, ainda não é chegada a minha hora. Mas Nossa Senhora, que conhece bem o coração do seu filho, não entendeu a maneira de protestante, entendeu a maneira divina. Ela diz para os criados, façam o que ele disser. E ele fez o seu primeiro milagre. Ele adiantou a sua hora. Não era chegada a sua hora, mas a pedido de Nossa Senhora, ele adiantou a sua hora. Fazendo, então, essa comparação, Nosso Senhor teria ressuscitado na madrugada do domingo de Páscoa, antes de se completarem os 3 dias de seu sepultamento, ou seja, teria adiantado a sua ressurreição para, com isso, salvar a vida de Nossa Senhora, que estava em perigo de se extinguir. Pois, ressuscitando, Nosso Senhor imediatamente apareceu à sua mãe e deu-lhe nova vida, tirando-a do estado acabrunhador em que se encontrava. Quem fala isso, irmão? Eu creio que aquele livro que eu lhe passei fala isso. De qualquer maneira, mesmo se não falar, nós podemos, muitas coisas que não estão na Sagrada Escritura, nós podemos conjecturar. Então, é verossímil. Porque ele apareceu para ela, eu tinha ouvido falar agora que ela estava para morrer, né? Por causa de tristeza, no caso, né? Impressionante. Ora, como disse Nossa Senhora, como disse, Nossa Senhora, gerando Nosso Senhor, gerou a Santa Igreja. Já disse isso, né? E assim como ela foi associada a Nosso Senhor em todos os seus mistérios, assim também ela está associada à vida da Igreja, que retrata a vida de Nosso Senhor. Portanto, ela tem um papel imprescindível na ressurreição da Igreja, ou seja, na vitória final de Nosso Senhor na história da humanidade. Creio que ela, em Fátima, veio nos mostrar o começo da paixão da Igreja e o modo de adiantar a ressurreição da mesma. Nossa Senhora apareceu em Fátima aos 13 de maio. Por quê? Alguém sabe? 13 de maio, porque razões históricas só fala. A 13 de maio está ligada à história de Portugal, né? Talvez. Mas, opinião pessoal minha, a dedicação do Panteão ao culto católico se deu nesse dia. Antes, o Panteão era um templo pagão ecumênico. Os romanos veneravam aí todos os deuses dos povos por eles conquistados. Dá a entender que a aparição de Nossa Senhora nesse dia quereria significar que ela vinha, sobretudo, prevenir o mundo contra esse erro catastrófico do ecumenismo, segundo o qual todas as religiões têm o mesmo valor, ou seja, nenhum valor. Ecumenismo que gera a liberdade religiosa e o ateísmo do Estado. Ecumenismo esse que foi promulgado pelo Vaticano II como se fosse doutrina da Igreja.
Agora vamos ver o que Dom Lefebvre fala sobre a gravidade do ecumenismo. É bom nós estarmos bem cientes da gravidade do problema para a gente ver a grandiosidade do remédio, né, e a importância da vinda de Nossa Senhora para remediar esse problema. Olha o que Dom Lefebvre diz. Não há pecado maior do que o de desonrar a Deus, de tirar-lhe a honra, tirar a honra de Deus, de desprezá-lo. Não há falta mais grave para o homem do que esquecer a Deus, do que viver como se Deus não existisse. É um desprezo insensato. Os salmos o dizem. Deus olha para a terra para ver se os homens o procuram, se eles pensam nele, e ele não encontra quase ninguém. Então, Lefebvre ainda. A laicização dos Estados, como vimos que é uma consequência do ecumenismo, a laicização dos Estados católicos e sua liberação de toda religião é um crime de apostasia. Depois vamos ver que essa palavra apostasia vai aparecer naqueles que falam sobre o terceiro mistério, o terceiro segredo de Fátima. Então, olha o que Dom Lefebvre diz: a laicização dos Estados católicos e a liberdade religiosa é um crime de apostasia, que clama vingança. Quando se calcula dessas coisas as consequências para a perda das almas. A liberdade dos cultos e o ecumenismo, que o encoraja, são um delírio, como o dizia o Papa Gregório XVI em sua encíclica Mirari Vos. Dom Lefebvre ainda. Bom, creio que os senhores têm uma ideia de que foi a Revolução Francesa, né? Todos têm? Foi uma catástrofe. Então, matou muita gente, queimou muito livro. Muito bem, eu vos digo, Dom Lefebvre está falando, eu vos digo, o que a Revolução Francesa fez não é nada ao lado do que fez o Concílio Vaticano II. Nada, ele repete, nada. Dom Lefebvre ainda. Quando Nosso Senhor não está mais presente nas escolas, nos hospitais, na justiça ou nos governos, quando Ele está ausente do ambiente público, então é a apostasia e o ateísmo. Então, essa falta de presença, creio que está se referindo não só à presença espiritual, assim, no pensamento dos homens, mas também nas imagens. Então, a ausência de crucifixo, a ausência de imagens. Aí, creio que, entendendo dessa maneira, é que ele vai falar o que segue. Com efeito, toma-se o costume de não mais pensar em Nosso Senhor, visto que as pessoas não o veem em nenhuma parte. Não o veem, quer dizer, nenhum sinal que lembra Nosso Senhor, nenhum crucifixo, nenhuma imagem. E pouco a pouco esse esquecimento se espalha e se introduz até nas famílias. Atualmente, quais são, por exemplo, os restaurantes ou os hotéis onde se encontra a cruz de Nosso Senhor? De minha parte, eu viajo muito e eu não encontrei, senão na Áustria, um belo crucifixo em alguns restaurantes ou uma bela imagem de Nossa Senhora no quarto de um hotel. Fora disso, acabou. Ora, outrora não havia casa sem crucifixo. Atualmente, mesmo bons católicos têm medo de colocar o crucifixo em seus lares,
por medo da reação daqueles que não amam a religião cristã. Eis aonde se chega, afastando-se pouco a pouco de Nosso Senhor. Como que Dom Lefebvre considerava a mensagem de Fátima? Nós nos encontramos numa situação misteriosa, provavelmente anunciada por Nossa Senhora em Fátima. Certamente em seu terceiro segredo. Que situação essa que teria dito, né, que aqueles que quisessem permanecer católicos seriam perseguidos por aqueles que, tendo autoridade na igreja, se afastariam da fé. Então, uma suposição dele que seria esse o conteúdo do terceiro segredo. Em Fátima, Nossa Senhora deu um segredo que ela queria que fosse publicado em 1960. Por que os papas se recusaram a publicar esse segredo? Há, portanto, uma verdadeira oposição a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não é ecumênica. Olha a palavra. Nossa Senhora só conhece Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito de verdade e de santidade, o qual é o fundamento da igreja, o qual é a própria igreja. Eis porque, quando nos dizem que nós nos opomos ao Papa, não é verdade. Nós nos opomos ao Papa na medida em que ele não se faz eco do Espírito Santo na verdade e na santidade. Mas nós não somos contra o Papa sucessor de Pedro, fiel à sua função. Eis o que nós devemos responder. Outra passagem dele que fala do segredo de Fátima. Que castigo mais terrível pode haver do que uma hierarquia desorientada? Se dermos crédito à irmã Lúcia, isto é precisamente o que Nossa Senhora predisse na terceira parte do segredo de Fátima. A Igreja e sua hierarquia sofrerão uma desorientação diabólica. E esta crise corresponde ao que o Apocalipse nos diz sobre o combate da mulher contra o dragão. A Santíssima Virgem nos assegura que no final desta luta, seu coração imaculado triunfará. Compreendereis então por que, apesar de tudo, eu não sou pessimista. A Santíssima Virgem sairá vitoriosa. Ela vencerá a grande apostasia. A palavra novamente apostasia. Fruto do liberalismo. Uma razão para não ficarmos de braços cruzados. Devemos lutar mais do que nunca pelo reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste combate não estamos sozinhos. Temos conosco todos os papas, até Pio XII inclusive. Todos combateram o liberalismo para salvaguardar a Igreja. Deus não permitiu que conseguissem, mas isto não é razão. Eu acho que houve um erro aqui. Deus permitiu que eles conseguissem uma vitória humana, né? Mas isto não é razão para baixar as armas. É necessário resistir, é necessário construir enquanto os outros destroem. É necessário reconstruir as cidades destruídas, reconstruir os baluartes da fé. Primeiro, o santo sacrifício da missa de sempre, forjada de santos. Depois, nossas capelas, que são, na verdade, nossas paróquias, mosteiros, as famílias numerosas,
os empreendimentos fiéis à doutrina social da Igreja, nossos homens políticos decididos a fazer a política de Jesus Cristo. Devemos restaurar um conjunto de costumes, vida social e reflexos cristãos, com a amplitude e a duração que Deus quiser. Quanto tempo isso vai durar, não sabemos. Unicamente o que sei é que a fé nos ensina e que nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar neste mundo agora, e não somente no fim do mundo, como quiseram os liberais. Não sei se você sabe que atualmente na liturgia nova, a festa de Cristo Rei é no último domingo do ano litúrgico, que exprime liturgicamente, como eu estava falando, a missa nova é uma expressão litúrgica da heresia modernista, exprime liturgicamente essa ideia que eles têm que para eles o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é só no fim do mundo. E como o Telefé fala, não. A igreja ensina que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser agora, não só para o fim do mundo, não. Então até aí vimos que Dom Lefebvre considerava a respeito da mensagem de Fátima, particularmente sobre o terceiro segredo, né? Agora, outras considerações sobre o terceiro segredo de dois padres da fraternidade, o padre Labouche e o padre Tan. São vários jornais. 244. Conhecido padre Labouche. Lúcia chegará a dizer a Dom Correia da Silva, em 1943, não ser absolutamente necessário escrever o segredo. Citação dela agora, porque, de uma certa forma, ela já o havia dito. Eu acho que aqui não está bem traduzido, eu acho que são palavras dela. Teria sido assim, porque, de certa forma, eu já o disse. Mas pode ser as palavras do Dom Correia, passando, dizendo ele o que ela... Eis a frase. Então, por que ela já o havia dito? Porque ela escreveu: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Como introdução do terceiro segredo. São as primeiras palavras do terceiro segredo. A 17 de maio de 1955, o cardeal Ottaviani encontrou-se com a irmã Lúcia no Carmelo de Coimbra e interrogou-a sobre esse assunto. Por que esta data, de 1960? Ela respondeu: porque então ele, o segredo, aparecerá mais claro. Outra indicação: o segredo se acha escrito entre as frases em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, e no final, então há um branco, começa assim, há um branco que está escondido, né, está oculto, e no final, a conclusão do segredo, desse segredo: por fim, meu imaculado coração triunfará, o Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Agora o padre comenta: isso deixa entender que haverá um combate contra a fé. Por ocasião de um encontro entre a irmã Lúcia e o cardeal Padiara, acompanhado de Dom Michael Lapa e com o padre Pacheco e o jornalista Carlos Evaristo, que o padre Labouche põe entre parênteses, que eu conheço muito bem, esse jornalista, no Carmelo de Coimbra, no dia 11 de outubro de 1992. Algumas frases da vidente são reveladoras. Quando um deles, não sei qual, faz a pergunta a ela: o terceiro segredo tem a ver com o Concílio Vaticano II? Perguntaram a irmã Lúcia. Quem perguntou? Um dos três, ou foi o cardeal. Eu creio que esses outros não sabem falar português. E o padre Pacheco era o intérprete, era o tradutor. Então, um dos dois deve ter feito essa pergunta, o padre Pacheco traduziu. E o jornalista devia estar só ouvindo. Mas em qual ano ele perguntou?
Desculpa? Em qual ano? 92, né? 92. Tem a ver com a Vaticano II? A irmã Lúcia responde: não posso dizer. Não posso falar. Quem cala consente. Se não tivesse a ver, ela falava. Então o padre Pacheco insiste mais longamente sobre o mesmo assunto. A gente não sabia disso. Ele insiste, nova resposta de Lúcia: eu li alguns documentos do concílio, mas não os li todos. O padre Pacheco insistiu, dizendo que ele se referia a tudo quanto se passara após o concílio. Resposta: eu li sobre alguns problemas, não li tudo. Comentário do padre Labuche: as respostas da irmã Lúcia às perguntas, evocando o último concílio, são manifestamente do tipo escapatório. A vidente de Fátima parece que quer conciliar de maneira excessiva a obediência à hierarquia e a exigência das revelações e advertências de Nossa Mãe do Céu. Então, certamente ela tinha uma proibição de falar e ela, na hora, não podia mentir, mas não podia falar. Aí deu essas respostas. Esse comentário até que houve uma troca da irmã Lúcia. Existe essa tese, mas Com essas respostas aí, essa tese. é pouco provável. As duas opiniões têm certo peso, mas parece que tem mais peso que não houve troca. Suas resoluções não têm mais a firmeza daquelas usadas no passado, como, por exemplo, uma citação dela de 1957. Vivemos num tempo de desorientação diabólica, que Dom Lefebvre citou, né? Ou quando da sua famosa entrevista com o padre Fuentes. Desculpa, 1957 é do padre Fuentes. Essa outra, vivemos um tempo, aqui não dá data. Então, vamos ver o que ela dizia quando esteve com o padre Fuentes, em 1957. O demônio está prestes a travar uma batalha decisiva contra a Virgem. Não esperemos que venha de Roma um chamado à penitência para o mundo inteiro. Ou seja, Roma é apostasia. Guardemos as mais importantes indicações da irmã Lúcia. O segredo concerne a fé e a um atentado satânico para destruí-la. Atentado conhecido mais claramente a partir de 1960. Certo? A palavra apostasia, que nós já vimos nas outras citações, né? Essa palavra-chave, foi igualmente pronunciada por uma outra pessoa que leu o terceiro segredo, o cardeal Ottaviani. Aí, citação do cardeal: sem a intervenção da Mãe de todas as misericórdias junto de Deus Onipotente, o mundo corre o risco de se tornar pagão, de um paganismo ainda mais deplorável do que o primeiro, porque é agravado pela apostasia. Então, lembrando que Dom Lefebvre diz que essa apostasia nossa é consequência do ecumenismo, que provavelmente, justamente, é isso que Nossa Senhora via botar o dedo na chaga, e por isso, conjecturo eu, que ela escolheu o dia 13 de maio, que é o dia da virada do Panteão de ecumênico para católico, e consagrado a Nossa Senhora, foi consagrado a Nossa Senhora dos Mártires, né? O cardeal Ratzinger, que também leu o terceiro segredo, diz a respeito, citação dele: um chamado radical à conversão, aos perigos que ameaçam a fé e a vida do cristão, e portanto do mundo. E em seguida, a importância dos últimos tempos. Agora, o fato de sua não revelação do segredo. Este é um elemento importante. Este silêncio da parte da Roma oficial é, sem dúvida, muito significativo. Trata-se
de um castigo material de dimensão mundial? Parece que não. Isso é Padre Labouche, tá? Isso é uma opinião. Eu acho bem provável. Então ele parece que não. Pois a segunda parte do segredo, sabe? As duas primeiras partes, né? Se quiser depois procurar as visões de Fátima, né? Aí vocês podem ver a descrição. Mas ele vai dar uma pequena passagem aqui. Pois a segunda parte do segredo, já revelada, faz alusão a isso, ou seja, a um castigo material de dimensão mundial. Com as seguintes palavras: várias nações serão aniquiladas. Isso faz parte do segundo segredo, que já está revelado. Várias nações serão aniquiladas. Essa frase é imediatamente seguida pela palavra que introduz o terceiro segredo. Em Portugal se conservará o dogma da fé, etc. Está vendo que é uma distinção de assuntos. O segredo já começa a falar de outro assunto, de fé, e não de castigo. É a opinião. Trata-se, portanto, de algo que diz respeito à fé. Então, é razoável pensar que as palavras de Nossa Senhora vão precisamente de encontro às teses envenenadas do concílio, com as quais pastores cegos arrastam nas trevas milhares de almas sob a capa de obediência. Aqui uma citação da Lúcia, de 1970. O demônio conseguiu infiltrar o mal sob a capa de bem, e cegos se põem a guiar outros, como nos diz Nosso Senhor no Evangelho, e as almas se deixam enganar. Então, em 70. Então, quer dizer, 70 já tinha passado o Vaticano II, a igreja já estava aquela bagunça, porque quando acabou o concílio foi uma enxurrada, foi uma coisa. A publicação do segredo, sem dúvida, só pode encorajar os católicos fiéis na sua resistência aos vários desvios doutrinários e litúrgicos dos inovadores. O cardeal Oddi teve momentos de corajosa lucidez quando declarou na revista 30 Dias, em 1991, citação: pode ser que o segredo diga que nos anos 60 a Igreja faria algo cujas consequências seriam muito dolorosas, com uma enorme queda da vida religiosa, e que, em seguida, depois de grandes sofrimentos, a fé voltaria. Então, ele não fala antes, mas pela conclusão, a fé voltaria, ou seja, antes a fé tinha quase desaparecido. Ele deu também o segredo. Pelo que eu entendi, ele não leu, mas ele conversou com pessoas que leram. E deve ter pescado alguma coisa. O próprio bispo de Leiria, Fátima, Dom Cosme do Amaral, baseando-se em seu estudo sobre a mensagem e em seus contatos com a irmã Lúcia, afirmou em 1984, citação: o conteúdo do segredo só diz respeito à nossa fé. Este mesmo bispo jamais retomou esta declaração, pouco elogiosa ao concílio e à renovação. Então, até aqui o padre Labouche. Agora o padre Tam. Um artigo dele. O cardeal Oddi, agora pelas datas aqui é outra. Aqui nós falamos que é 91, esse aqui é de 90. Na mesma revista, 30 Dias, citação dele: conforme me é conhecido, por isso que eu acho que é uma coisa que ele só conseguiu pescar, conforme me é conhecido, está escrito que aproximadamente em 1960 o Papa teria convocado o concílio, do qual, contrariamente ao que se esperava,
do qual teriam derivado tantas dificuldades para a igreja. Está vendo por que a irmã Lúcia não disse? Não fala do conselho, quando perguntar a ela deu uma... Porque certamente fala. A palavra concílio deve aparecer no segredo. A divulgação do terceiro segredo, que devia ocorrer depois de 1960, não foi atendida pelos 3 papas. Aqui foi antes de Bento XVI e antes de Francisco. Não foi atendida pelos 5 papas. João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Porque o que Bento XVI editou é evidente que não é um falso segredo. Ou um outro segredo que Nossa Senhora teria revelado a Lúcia, mas que não é esse segredo. Diz que a parte escrita não foi revelada, revelou só a visão que eles tiveram. Pode ser. E o principal são as palavras de Nossa Senhora, na parte escrita, que ela disse. Pode ser. João, o que esses papas que se seguiram a 60 disseram para contradizer tão frontalmente Nossa Senhora, assim, desobedecer explicitamente? Qual foi a desculpa que eles deram? Que eu saiba, não deram nenhuma desculpa. Não deram. João XXIII falou que não são os tempos de falar sobre isso. Né? O pontificado não vai ser sobre essas coisas. É verdade. Ele sabe mais que a senhora, então. Ela mesma mandou dizer. Os outros que eu lembro não falaram nada, não. Qual será a razão que impôs silêncio a esses 5 pontífices? Verdadeiramente, a profecia do terceiro segredo está se realizando ante os nossos olhos e se refere, sem dúvida, ao período por que presentemente passamos. Com efeito, sabemos pelas próprias palavras da irmã Lúcia que a fixação do ano de 1960 para a divulgação do segredo foi indicada porque, abre aspas, naquela data tudo será mais claro, fecha aspas. Dom Alberto do Amaral, aquele mesmo que nós lemos antes, Alberto do Amaral, devia botar costa aqui, não colocou, bispo de Leiria Fátima, no dia 10 de setembro de 1984, declarou, assumindo a responsabilidade que... Então eu marquei aqui, porque está diferente do de lá. Então, talvez seja a continuação do texto, que no outro artigo ele não citou. Então, aqui está apenas dizendo o que ele disse, não é uma citação. Que a época em que deverá verificar-se a perda da fé se situa dentro do período precedente ao concílio e o pós-concílio. Que, enfim, é muito provável que neste período, depois do ano de 1960 e antes do triunfo do Imaculado Coração de Maria, o texto do segredo se refira à crise da fé na Igreja e à negligência dos próprios pastores. Isso teria dito aquele bispo, Dom Alberto do Amaral. Que, como vimos, ele estudou e conversou também com a Lúcia. O triunfo do Imaculado Coração de Maria se identifica com o triunfo de Nosso Senhor. O tema é o triunfo de Nosso Senhor, mas você está falando do triunfo de Nossa Senhora, mas se identifica. Né? O triunfo de Nossa Senhora é o triunfo de Nosso Senhor. Então, vamos ver aqui. Por fim, isso que é a palavra de Nossa Senhora, né? Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em 1936, Nosso Senhor responde a uma pergunta precisa da irmã Lúcia. Ela pergunta a Nosso Senhor por que não se convertia à Rússia sem que sua santidade fizesse essa consagração. Resposta ao Senhor: porque quero que toda a minha igreja reconheça esta consagração como um triunfo do coração imaculado de Maria, para depois estender o seu culto e pôr ao lado da devoção do meu divino coração a devoção deste imaculado coração. Então está vendo que Nossa Senhora triunfando, o coração imaculado de Nossa Senhora triunfando, o coração divino de Nosso Senhor triunfa.
Diante da exclamação da irmã Lúcia, ela fala agora: mas, meu Deus, e o Santo Padre não me dará fé, se vós mesmo não o moveis com uma inspiração especial? Resposta ao Senhor: o Santo Padre, ora, reza muito pelo Santo Padre. Ele o fará, mas será tarde. Então, o fato de ele não ter consagrado agora não quer dizer que passou. Não, ele vai consagrar. Nosso Senhor diz que ele vai consagrar, mas será tarde. Ou seja, tudo o que se poderia evitar se ele fizesse antes, não foi evitado, não está sendo evitado. Nós estamos vivendo aí as consequências da não consagração, né? Mas por fim ele consagrará. Ele o fará. Tá lá, nosso Senhor disse, ele o fará, mas será tarde. No entanto, o Imaculado Coração de Maria salvará a Rússia, que lhe está confiada. Então, mesmo que muitas consequências da consagração à Rússia, consequências ruins da não consagração da Rússia não foram evitadas, porque não foi consagrado, no entanto, a conversão da Rússia se realizará, porque, ainda que tarde, essa consagração será feita. E, é evidente, a Rússia não vai se converter a Nossa Senhora, vai se converter a Nosso Senhor, que é Deus. Nossa Senhora vai junto, né? A vitória de Nosso Senhor é a vitória de Nossa Senhora, a vitória de Nossa Senhora é a vitória de Nosso Senhor. De nossa parte, como realizar os desejos de Nossa Senhora? Fazendo a devoção dos primeiros 5 sábados e imitando as suas virtudes. De modo especial, eu aconselho a procurar imitar essas 3 virtudes. CHP. Esse aqui é um método chamado... Conhece isso? Mnemotécnico. A gente usa uma coisa assim que não tem nada a ver, só para ser fácil de gravar, e a partir daqui a gente lembra a coisa, né? Caridade, humildade, pureza. Mas aqui, irmão, é difícil lembrar CHP, computador HP. Quais as virtudes que o irmão aconselhou de vocês imitarem Nossa Senhora? Computador HP. Você está ficando maluco? O irmão está ficando maluco? Não, é um método mnemotécnico. Caridade, humildade e pureza. Na resistência, recebemos a graça especial de estarmos na fé íntegra. Mas, muitas vezes, falhamos na caridade. Caridade para com Deus, caridade para com o próximo, por exemplo, pela maledicência. Faltamos também na humildade e cuidado com a pureza. Não só em nossas pessoas, mas também cuidado naquilo no que se refere às suas esposas e a seus filhos. Os pais de família darão conta a Deus dessas almas confiadas a eles. Nunca se esqueçam, né? A doutrina da Igreja é que não há igualdade entre esposo e esposa. Há uma hierarquia. O esposo é o chefe da família, a esposa lhe é submissa. E os filhos, evidentemente, no mundo de hoje já não está tão evidente isso, que os filhos são submissos, mas para nós acho que está. Então os filhos também. Então há uma hierarquia. Então está nas mãos do pai de família a responsabilidade da sua esposa e dos seus filhos. Então tem que dar conta a Deus. Quem é oblato, deve conhecer a regra de São Bento, ao menos 3 vezes São Bento lembra ao abade: dará conta de todas as almas a si confiadas.
Todo o mal que houver nas ovelhas será atribuído ao pastor. Né? Você lembra dessa passagem da regra? Então, o que se diz do abade, se diz do pai de família. Abas quer dizer pai. O abade é o pai do mosteiro. Tá? O mosteiro é concebido como uma casa de família. Então, e interessante que a civilização cristã, que se encontrava principalmente na Europa, foi formada profundamente pelo monaquismo beneditino. Então, essa ideia paternal, essa autoridade paternal, essa responsabilidade do pai, provavelmente foi muito profundamente incutida nos cristãos, nos católicos europeus, que são o modelo do cristianismo, pelos beneditinos. Mas beneditino e católico é sinônimo, tá? O que São Bento ensinava nada mais é do que a doutrina católica. Mas, então não se esquecer disso, né? Cuidado com a pureza do seu esposo e dos seus filhos e filhas, né? Porque masculino no plural quer dizer inclui os femininos, né? E não tem X no final, que esse negócio de X final é inversão dos liberais, né? Hoje o mundo está impregnado de impureza. Devemos ter cuidado em ver se não nos deixamos contaminar de algum modo, fazendo vista grossa a coisas que ofendem a Deus. Como, por exemplo, na internet. Cuidado com a internet. Penso que só deveríamos entrar nos lugares em que há plena segurança de não haver nada de indecente nesses lugares da internet, né? Há também um modo, ao menos no Google Chrome havia, de apagar todas as imagens. Isso é muito bom, preserva de muitos perigos. Lembre-se do que diz o Catecismo de São Pio X. O catecismo é simples, parece que é de criança, mas não é, e direto e fundamental. Para nos conservarmos castos, devemos evitar o olhar para figuras indecentes. Para aqueles que quiserem, posso também enviar por e-mail um livro sobre Nossa Senhora, sobre a vida e virtude de Nossa Senhora. É só darem o seu e-mail. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Desculpa.